No próximo capítulo da novela Força de Mulher, depois de falar com Sarp, Bahar desce as escadas e vai falar com os filhos. Doruk pergunta para a mãe o que foi que aconteceu com a sua tia Ielis. Ela fala que foi um acidente. Nissan diz que ela está mentindo. Bahar fala que na verdade ela não sabe direito o que aconteceu, mas diz que assim que ela souber, ela conta para eles. Nesse exato momento, Sarp se aproxima e senta no sofá e diz para a família que se eles quiserem, ele explica o que aconteceu e logo em seguida ele conta o que sabe. Enquanto isso, Arif está na estrada, está indo buscar Bahar. Ela conta para os filhos que Arif está indo buscá-la. Sarp não gosta do que escuta, mas decide ficar calado dessa vez. Bahar diz para os filhos que ela vai perguntar tudo para Arif. Nissan pergunta para a mãe se realmente Arif está indo. Doruk pergunta para a mãe se é verdade. Pergunta se Arif realmente vai até onde eles estão. Bahar fala que é verdade sim, diz que Arif realmente está indo para lá. Fala que ele vai buscá-la porque ela precisa voltar para resolver uns assuntos para ficar tranquila. E pede para os filhos ficarem tranquilos. Diz que o pai deles vai cuidar deles dessa vez. E enquanto eles conversam, Arif liga e avisa que em 2 minutos ele chegará lá. Bahar diz que vai esperá-lo lá fora. Depois que desliga, ela olha para os filhos e fala que até a noite ela estará de volta. Diz que eles não precisam se preocuparem, porque o pai deles vai cuidar deles. E pergunta se está bom. A filha fala que é claro que não. Diz que ela e o irmão também querem ver o Arif. Bahar diz que levá-los com ela não vai poder, mas eles poderão ver o Arif lá fora. Pede para eles buscarem os casacos. Depois que os filhos saem para buscar os casacos, Sarp tenta convencer Bahar a não sair de casa. Novamente ele diz que pode ser perigoso. Ele fala que ela está se precipitando, não está pensando direito. Praticamente em seguida, a conversa é interrompida com a volta de Doruk e Nissan. A filha diz que eles já estão prontos. Enquanto isso, Arif chega, mas não consegue entrar, é claro. E exatamente nesse momento, ele escuta a voz de Bahar. Nissan e Doruk vão ao encontro dele para abraçá-lo. Lentamente, Bahar também vai se aproximando dele, de longe. Sarp fica somente observando e não gosta nada do momento que Bahar abraça Arif. Arif pede para Bahar se acalmar e nesse exato momento ele percebe que Sarp está olhando. Bahar fala para os filhos que ela precisa ir, mas diz que não vai demorar muito, porém explica que não vai dar para chegar muito cedo não. Diz que na verdade ela até acha que vai chegar um pouco tarde e novamente diz que eles não precisam se preocupar e pede para eles se comportarem. Já dentro do carro, Bahar pergunta como Seida está, pergunta como a mãe dela está. Arif diz que tanto Seida como a Tice estão bem. Conta que Seida ficou um pouco descontrolada depois do que aconteceu com Ielis. Diz que ela acabou fazendo coisas que normalmente não faria. Bahar pede para Arif parar um pouco. Diz que ela precisa de um pouco de ar. Imediatamente ele para o carro. Ela desce e fala que ela pode até imaginar como Seida está se sentindo. Fala
que a mãe e Enver também devem estar muito tristes. Diz que todos estão sofrendo por causa dela, pois de certa forma ela é a culpada pelo que aconteceu com a sua amiga. Arif diz que ela não deveria ficar se culpando, pois ela não tem culpa de nada, não fez nada de errado. Henry diz para Edil que vai dar uma saída, mas não vai demorar. Ela fala para o primo que precisa conversar com ele sobre trabalho. Ele diz que não tem nada para falar com ela naquele momento. Fala que eles já conversaram. Ela não gosta da atitude do primo, mas não diz mais nada, mesmo porque nem dá tempo, pois ele sai rapidamente. Serim vai até o café para falar com a mãe dela, e como ninguém atende, ela vai entrando, e de repente ela encontra alguém no mesmo nível dela, e até ela mesma acha estranho o comportamento de Edil, pois exatamente no momento que ela chega, Edil está quebrando pratos. Ela fica calada, somente observando. No momento que Edil percebe que ela está lá, pergunta o que ela está olhando. Serim pergunta o que foi que ela disse. Edil pergunta se Serim vai rir da cara dela e trata Serim pior que a própria Serim tratou os clientes lá do estabelecimento onde ela está trabalhando. Edil acredita que Serim é uma cliente, por isso fala para ela ir se sentar e fazer o pedido dela. Como eu disse agora há pouco, Serim consegue encontrar alguém similar a ela, uma que parece ser até pior que ela. Por isso pergunta para Edil se ela está com problema. Diz que uma pessoa normal não faria o que ela está fazendo, não ficaria quebrando pratos. Fala que ela foi até lá para procurar uma pessoa e diz que ela foi muito grossa, bem mal educada e nem perguntou o que ela queria. Edil nega que ela estava quebrando pratos. Ela tenta convencer Serim que os pratos caíram sozinhos. Serim diz que se ela quebrou ou não os pratos não faz a menor diferença para ela. Diz que o que importa é que ela não vai permitir que ela seja grossa. E nessa hora ela se aproxima. Edil cospe um chiclete no cabelo de Serim, que estranhamente não faz nada. Ela sorri e mantém a calma. Já do lado de fora, ela consegue tirar o chiclete do cabelo e joga no chão. Exatamente nesse momento, Henry está chegando e diz que ela não pode jogar chiclete no chão não. Diz que tem que jogar no lixo e fala que ela jogou na frente do estabelecimento dele. Serim diz que aquele chiclete não era dela. Diz que aquele chiclete pertencia a uma funcionária dele que estava quebrando pratos e cuspiu no cabelo dela. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Auriflama, de Blumenau, de Contagem, enfim, me conte ali nos comentários. Henry fica todo sem jeito nessa hora e na mesma hora diz que sabe de quem ela está falando e pergunta se ele não pode pagar um café para se desculpar. Ela pergunta se ele está fazendo uma piada. Ele fala que não é piada não, diz que ele não está a convidando para voltar para o café dele. Fala que ele está a convidando para ir em outro café. Serim diz que talvez ela aceite outro dia. Ele pede para ela dizer quando, mas ela não responde, continua andando. Enquanto isso,
Dentro do carro novamente, Arif fala para Bahar que todos eles estavam muito preocupados com eles. Diz que eles ficaram muito tempo sem notícias, já que não tinha como saber onde eles estavam e não tinha como ligar para eles. Bahar diz que ela também estava bastante preocupada com todos eles. Fala que ela estava com mau pressentimento. Diz que até parece que ela sabia que tinha acontecido alguma coisa com alguém. Por isso, na primeira oportunidade que ela teve, ela tentou ligar para eles. E como o celular dela estava desligado, ela em seguida ligou para ele, pois estava bastante preocupada com ele também, pois não sabia se ele estava bem ou não. Ele pergunta se ela está falando sério. Ela diz que quando ela estava saindo, ela viu que ele estava chegando e não sabia se ele tinha entrado no prédio. Fala que por isso ela ligou para ele antes mesmo de ligar para a mãe dela e para a Seida. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.